amiloidose é uma doença de depósito associada a uma desordem de proteínas, onde alguma proteína precursora adquire a capacidade de autoagregação e a geração de fibrilas insolúveis na corrente sanguínea, o que leva ao depósito dessas fibrilas na forma de um material amorfo denominado material amiloide em diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo. Isso gera uma desorganização estrutural e, por fim, uma disfunção orgânica. Na amiloidose AL, a proteína precursora é a cadeia leve da imunoglobulina. E quem é a cadeia leve da imunoglobulina? Ela é uma parte estrutural da imunoglobulina, que são os nossos anticorpos, que são formados pela combinação de duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. E de onde vem a cadeia leve da imunoglobulina? Os nossos anticorpos, eles são produzidos pelos plasmócitos, que são células presentes na medula óssea, e, portanto, nessa doença, os plasmócitos são anômalos, clonais, fazendo então da amiloidose de cadeia leve uma doença hematológica clonal de plasmócitos, produzindo então a cadeia leve alterada. Lembrar que a confirmação diagnóstica da amiloidose de cadeia leve, ela necessita de biópsia, onde a gente vai achar o depósito amiloide e vai fazer métodos específicos para determinar quem é a proteína precursora naquele depósito amiloide. E é importante a gente ressaltar que o achado do componente monoclonal em sangue ou urina não é suficiente para a gente estabelecer o diagnóstico de amiloidose de cadeia leve, porque existe uma condição chamada gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que nada mais é que o achado de um componente monoclonal que não determina nenhuma consequência clínica. E essa é uma condição frequente, principalmente na população idosa. A amiloidose de cadeia leve, ela pode gerar um quadro multissistêmico com acometimento de diversos órgãos, tais como o coração, o rim, trato gastrointestinal, fígado, partes moles e pulmões, dentre outros. Também o sistema nervoso, periférico e autonômico. A cardiopatia, ela é muito frequente, está presente em cerca de 70 a 80% dos casos de amiloidose de cadeia leve, e ela ocorre por dois mecanismos. O primeiro, que a gente já falou, que é o depósito do material amiloide, desorganizando estruturalmente, causando a disfunção do órgão. E o segundo mecanismo é que a gente sabe já que a cadeia leve livre no sangue, ela é tóxica diretamente aos cardiomiócitos. Portanto, os objetivos do tratamento na amiloidose de cadeia leve passam por reduzir e, idealmente, normalizar os níveis da cadeia leve no sangue. E o alvo que a gente tem para isso é a origem da cadeia leve, ou seja, é o clone de plasmócitos anômalos que está presente nessa doença. A gente tem o objetivo ainda de aumentar a sobrevida, quando a gente consegue também melhorar a função orgânica do paciente e evitar a progressão para outras disfunções, e ainda melhorar a qualidade de vida. É muito importante a gente entender que na amiloidose de cadeia leve o comprometimento cardíaco é o principal fator prognóstico, e ele determina não só a sobrevida do paciente, como a tolerabilidade ao tratamento. Por conta disso, o estadiamento da amiloidose de cadeia leve, ele é feito através dos biomarcadores cardíacos que vão mostrar para a gente o acometimento cardíaco, e esse foi o primeiro estadiamento que foi estabelecido usando os níveis de troponina e os níveis de NT-proBNP. E esse estadiamento conseguiu mostrar para a gente 3 diferentes grupos de pacientes com diferentes sobrevidas, um marcador alterado, 2 alterados ou os 2 normais. Posteriormente, esse estadiamento foi revisado e acrescentou-se, então, a diferença das cadeias leves envolvidas e não envolvidas. E a gente pôde, nesse estadiamento, separar os pacientes em 4 grupos diferentes, também com diferentes sobrevidas, à medida que eles tinham mais ou menos fatores de risco. Notar que os pacientes de mais alto risco têm uma sobrevida de 6 meses. Um refinamento do estadiamento da Clínica Mayo original foi feito pelo grupo europeu e mostrou para a gente que no grupo de pacientes com cardiopatia avançada que tem ou hipotensão
ou um NT-proBNP muito elevado, a gente consegue ainda estratificar melhor esses pacientes e entender que os que têm os 2 marcadores possuem uma sobrevida de 3 meses, enquanto que os pacientes que não têm esses marcadores de mais alto risco têm uma sobrevida em torno de 26 meses. E é importante lembrar que nos pacientes com insuficiência renal, os níveis de NT-proBNP vão estar superestimados. Então, nesses casos, a gente pode usar os valores de BNP. O grau do comprometimento cardíaco, ele está intimamente relacionado à mortalidade precoce desses pacientes. O que a gente vê nessa curva que mostra pra gente que ao longo das décadas e dos anos, com as melhorias no tratamento e no suporte desses pacientes, a gente vem conseguindo melhorar a sobrevida geral dessa população. No entanto, a gente ainda não consegue atuar nesse início da curva que mostra pra gente uma mortalidade precoce ainda muito elevada, principalmente nos primeiros 6 meses a partir do diagnóstico. E por que acontece isso dos pacientes terem essa mortalidade precoce tão elevada e um grau de comprometimento cardíaco tão importante? Porque a doença ainda é diagnosticada muito tardiamente. Como a gente vê nessa referência, que mostra que muitos pacientes precisam passar por 3, 4 especialistas para conseguirem diagnosticar a sua doença. E isso também ocorre na nossa experiência do nosso serviço do HC da Faculdade de Medicina da USP. É possível observar que esses pacientes são diagnosticados de uma forma avançada por conta dessa demora no diagnóstico. Então, a gente vê que mais de 50% dos pacientes ao diagnóstico têm 3 ou mais órgãos acometidos, sendo que 80% deles têm o coração afetado. E quando a gente olha para o grupo que conseguiu ser estadiado pelo estadiamento clássico da Clínica Mayo, a gente vê que 60% aproximadamente dos casos já são estadio 3, ou seja, cardiopatia avançada. E a gente vê que na literatura esse tema é importante porque já tentou-se buscar formas de diagnosticar precocemente o acometimento cardíaco antes que o paciente chegue para a gente na fase mais avançada, com alterações óbvias ao eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância. Então, a gente vê que os biomarcadores cardíacos são de extrema importância nesse sentido. E a gente vê que o NT-proBNP, ele é um marcador sensível já para determinar o dano precoce cardíaco. E uma outra questão importante da gente lembrar é que os pacientes que têm, então, um NT-proBNP anormal, eles têm uma chance muito mais alta de evoluir a cardiopatia amiloide na sua forma mais avançada. Dessa forma, a gente entra, então, na abordagem terapêutica da amiloidose de cadeia leve e entende que é fundamental a gente diminuir, normalizar, eliminar aquela cadeia leve anômala que causa tantos malefícios no paciente com amiloidose de cadeia leve. E o foco do nosso tratamento é justamente a origem da cadeia leve, ou seja, os plasmócitos clonais. A gente vai tentar eliminar os plasmócitos clonais, normalizar a cadeia leve e, com isso, nós conseguimos frear a progressão das disfunções orgânicas e, sabendo que a cadeia leve tem um efeito tóxico direto aos cardiomiócitos, eliminar essa cadeia leve vai fazer com que a gente pare de lesar o coração, conseguindo, então, atuar na sobrevida do paciente. Então, nesse sentido, nós sabemos que é de extrema importância o tratamento combinado de diversos especialistas, porque o hematologista, ele atua no tratamento específico contra os plasmócitos clonais e normalização da cadeia leve, ao passo que o cardiologista vai ser fundamental para tratar a cardiopatia do paciente. E claro, se o paciente tiver outras disfunções, vamos precisar do nefro, do gastro, hepatologista, neurologista e toda uma equipe. A gente sabe que a normalização e a redução da cadeia leve livre tem uma ligação direta com a resposta também orgânica,
de modo que já são estabelecidos critérios hematológicos baseados na redução da cadeia leve livre e também temos critérios já bem estabelecidos de resposta orgânica, sendo que a resposta cardíaca ela é avaliada principalmente pela redução dos biomarcadores cardíacos. E sabemos então, como mostra esse slide, que quanto mais profunda a resposta hematológica, maior a chance do paciente apresentar uma resposta orgânica, que a gente sabe que não é rápida, infelizmente isso pode levar meses para acontecer. Mas é importante entender que quanto melhor a resposta hematológica, quanto mais profunda for essa resposta, maior a chance da gente conseguir frear e, idealmente, reverter a disfunção cardíaca do paciente. As estratégias terapêuticas direcionadas ao clone de plasmócitos, elas vêm desde antes da década de 90, baseadas em quimioterapia principalmente, e a partir da década de 90, com a introdução do transplante de medula óssea, nós conseguimos melhorar a resposta hematológica dos pacientes, ao passo que mais frequentemente, nos últimos anos, com a introdução de regimes quimioterápicos mais modernos e com a utilização de tratamentos como anticorpos monoclonais contra plasmócitos, nós temos conseguido melhorar ainda mais a resposta hematológica desses pacientes. O que é, então, o transplante autólogo de medula óssea? Ele nada mais é do que uma quimioterapia em altas doses, seguida da infusão de células tronco hematopoéticas. O paciente primeiro passa por um processo de coleta de células tronco, que são armazenadas, ele recebe então esquemas com quimioterapia em doses elevadas, cerca de 20 vezes as doses de quimioterapia convencional, e essa quimioterapia em altas doses não só vai erradicar os plasmócitos clonais da medula óssea, como vai erradicar todas as células da medula óssea que produzem as células do sangue. E com isso o paciente passa por um período de aplasia total da medula, com uma pancitopenia grave, necessidade transfusional, aumento do risco infeccioso, e justamente por essas questões é que a gente faz então a infusão das células tronco que a gente previamente coletou e guardou, para que essas células repovoem a medula óssea desse paciente, voltem a produzir as células do sangue e ele se recupere. Os estudos iniciais que compararam a realização do transplante de medula óssea com a quimioterapia convencional não favoreceram o transplante, e a gente sabe que nesses casos a mortalidade foi de 26% para o grupo do transplante, o que hoje é considerado proibitivo. Isso nos levou, então, a selecionar os pacientes que podem ser submetidos a esse procedimento. Então, são aqueles pacientes altamente selecionados que não têm cardiopatia avançada, que têm uma função renal normal, que têm um performance status satisfatório e que não têm hipotensão. Com isso, a gente conseguiu melhorar muito os resultados, de modo que hoje a gente já tem relatos de 20 anos de experiência de um grupo que transplanta pacientes com amiloidose de cadeia leve, mostrando uma sobrevida global mediana de mais de 7 anos dos pacientes. E quando a gente olha para os pacientes que têm uma resposta hematológica satisfatória, esses pacientes ainda não alcançaram a mediana de sobrevida global. Ao passo que os pacientes que não têm a resposta hematológica completa, eles têm uma sobrevida global mediana de mais de 6 anos, o que ainda é considerado elevado. E a mortalidade foi muito inferior ao que eu mostrei previamente, então aceitável. Portanto, a gente sabe que o melhor tratamento para amiloidose de cadeia leve é a quimioterapia em altas doses, porém num seleto grupo de pacientes que consegue passar por esse procedimento. E para os pacientes que não conseguem, então, passar pelo transplante de medula óssea, a gente faz o tratamento com a quimioterapia em doses convencionais. Inicialmente, o melphalan e a dexametasona foi a combinação de escolha por muito tempo, até então a introdução de medicações inibidores de proteasoma como o bortezomib, que melhoraram ainda a eficácia do tratamento, tornando essa combinação a combinação de escolha.
e muito mais recentemente com a introdução dos anticorpos monoclonais, como o daratumumab, que é um anticorpo direcionado para plasmócito, a gente também vem conseguindo melhorar as taxas de resposta, chamando atenção para a rapidez com que a gente consegue atingir resposta profunda hematológica, o que é fundamental para o nosso paciente e com toxicidade baixa. A gente tem ainda estratégias não direcionadas ao clone de plasmócito, como, por exemplo, o uso da doxiciclina, que é um antibiótico que, nesse caso, a gente sabe que tem uma função em tentar tirar aquela fibrila amiloide depositada no órgão. A gente não tem estudos ainda randomizados, mas a gente sabe de resultados de estudos retrospectivos que os pacientes que usaram doxiciclina conseguiram melhorar seus resultados, mesmo no grupo de pacientes com cardiopatia avançada, melhorando então o impacto da cardiopatia na mortalidade desses pacientes. Por fim, resumindo o que falamos até o momento, nós temos que os pacientes de baixo risco, aquele grupo altamente selecionado, pode ir para um transplante de medula óssea. Os pacientes de risco intermediário, eles recebem quimioterapia convencional e, eventualmente, uma parcela desses pacientes pode se tornar candidata ao transplante de medula óssea. E temos os pacientes de alto risco, que são aqueles pacientes com cardiopatia avançada, estadio 3, com fatores de mau prognóstico, e esses pacientes não conseguem nem receber a quimioterapia convencional. Então, eles precisam ser tratados com doses ajustadas e reduzidas dos quimioterápicos. E o transplante cardíaco? Idealmente, ele seria útil para pacientes que atingiram resposta hematológica completa e ainda assim mantém uma insuficiência cardíaca importante e descompensada, a despeito de terem sido otimizadas as suas medicações. Não podemos esquecer, por fim, do tratamento de suporte. Então, o cardiologista ao nosso lado, tratando das complicações cardiológicas do paciente, lembrar que são pacientes que também não são tratados com as medicações convencionais de insuficiência cardíaca por outras causas. Esses pacientes necessitam de frequentes visitas ao cardiologista, com frequente ajuste de doses de medicações. Temos que ter atenção a sinais de intolerância, tais como hipotensão postural, síncope, e não esquecer que as arritmias são frequentemente associadas à cardiopatia amiloide, então precisamos do especialista ao nosso lado. E tratar outros sintomas, podemos usar fludrocortisona para hipotensão postural, se o paciente tem diarreia por acometimento autonômico ou de trato gastrointestinal, usar loperamida, os antibióticos profiláticos durante a quimioterapia e lembrar da doxiciclina, que já falamos, o suporte nutricional e a reabilitação, tanto física quanto cardíaca. Como conclusões, nós entendemos que o tratamento da amiloidose de cadeia leve ele é baseado em 3 pilares: o diagnóstico precoce, o diagnóstico preciso da proteína precursora, temos que ter certeza que trata-se de amiloidose de cadeia leve, senão não podemos dar tratamento com quimioterápicos. E por fim, o tratamento adaptado à estratificação de risco do paciente, com avaliação de resposta hematológica frequente e precoce, de modo que se o tratamento não está se mostrando eficaz, precisamos trocá-lo precocemente. Lembrar que pacientes com cardiopatia avançada, principalmente estadio 3B, eles têm um prognóstico reservado, a despeito dos novos tratamentos. E lembrar que é muito importante a educação médica continuada, a conscientização sobre a doença e sobre os sinais de alarme, e também da necessidade da equipe multiprofissional. Obrigada.